Olá, pessoal. Vamos continuar então a nossa aula sobre a Revolução Russa, do ponto que nós paramos. Falaremos agora sobre o atraso industrial na Rússia antes da Revolução. Primeiro que o Império Russo, ele iniciou tardiamente a sua industrialização e com forte dependência estrangeira. Também foi uma industrialização forçada e dependente de capital estrangeiro, devido, né, à falta de capitais no próprio Império Russo. Outro fato importante sobre a indústria do Império Russo, que ela se concentrava em poucos centros urbanos e com forte intervenção estatal. Portanto, essa incipiente industrialização no Império Russo irá causar graves problemas sociais devido inclusive à sua infraestrutura precária. Primeiro, por causa de uma classe operária recém-formada. E também porque não havia direitos trabalhistas. E como foi uma industrialização sem infraestrutura, essa falta de infraestrutura também irá gerar graves consequências. Um dos motivos dessa falta de infraestrutura é que o Império Russo era um país majoritariamente agrário, que era, né, o seu principal pilar econômico. Portanto, como já dissemos anteriormente, a produção agrícola, né, o setor agrário do Império Russo era muito ineficiente. Praticamente a indústria no Império Russo se concentrava em Moscou e em São Petersburgo. Nesse período, aqui no começo do século XX, São Petersburgo tinha, que antes, né, era Petrogrado, tinha uma população de por volta de 2,4 milhões de habitantes, ou seja, era altamente concentrada a classe operária. Portanto, de toda essa população, apenas 3% trabalhavam na indústria. E que desses 3% que vai sair inclusive a vanguarda do movimento revolucionário. As principais indústrias e fábricas eram do setor metalúrgico e também de armamento, como por exemplo a fábrica Putilov Works, que era, né, uma das mais famosas e também maiores, empregava dezenas de milhares de trabalhadores em São Petersburgo. Moscou tinha uma população de 1,8 milhões de habitantes, ou seja, também era uma concentração significativa, né? Embora o seu setor industrial representava aí uma porção considerável da população, era uma fração mínima. A maior parte das pessoas ainda na Rússia, né? A Rússia ainda era um país agrário, né? um império agrário. E em Moscou, diferente de São Petersburgo, o setor mais assim, que se destacava mais ou mais forte era o têxtil, indústrias de tecidos e de algodão. Mas tinham também, tá? Algumas de engenharia, de metalurgia, tinham também. É incrível quando nós vamos analisando, né? Porque o objetivo dessa aula, porque ela não foi uma aula curta, né? E bem objetiva, para que vocês, estudantes, consigam entender o processo histórico. Como que as transformações elas ocorrem, portanto, elas são resultados de várias transformações que a sociedade vai sofrendo. E ao longo de um tempo, muitas vezes, longo. Então, por exemplo, no século XVIII, São Petersburgo tinha por volta de 1.000 pessoas. Já no final na segunda metade do 18 vai para 50 mil. No 19, 220 mil. Na metade do 19, 540 mil. Pensa, estamos indo de 50 e 50 anos, mais ou menos. E
no final do século XIX, começo lá vamos por aí, 1890, 1,2 milhões de habitantes. Já no início do século XX, 1900, né, podemos arredondar aí, 1,6 milhões de habitantes. Em 1914, 2,1 milhões. Em 1917, no ano da Revolução, 2,4 milhões. Ou seja, olha só, num percurso aí de 200 anos, né, 200 a 300 anos, podemos por aí, a população russa aumentou muito no ritmo frenético a partir de 1850. Em 1850 até 1917, ela salta de 540 mil habitantes para 2,4 milhões. E fenômeno similar, não vou ficar aqui repetindo os números, acontece também em Moscou. Lembrando, né, que em 1703, né, São Petersburgo ela é fundada por Pedro o Grande. E aí ela se estabelece como a nova capital. Portanto, ambas as cidades crescem, né, mas Moscou continua mantendo a liderança populacional até o ano de 1800. Depois São Petersburgo ultrapassa Moscou, inclusive por causa do seu status de capital do império. E, inclusive na história, né, quando se estuda a população, né, a demografia russa, São Petersburgo será a primeira cidade na história do Império Russo a ultrapassar 1 milhão de habitantes. E como vocês podem observar aqui na segunda metade do século XIX, o que faz com que esse crescimento, né, ou seja, a população triplique, é o êxodo rural. Em ambas, tanto em São Petersburgo quanto em Moscou. E São Petersburgo e Moscou são duas cidades belíssimas, né? Vamos avançar. Outro fator ainda sobre a indústria, então falamos um pouquinho aqui sobre o atraso industrial, mas essa dependência do capital estrangeiro. O governo czarista ele vai incentivar ativamente o investimento de países como França, Inglaterra, Bélgica, Alemanha, que inclusive depois da Revolução vão intervir, vão tentar derrotar a Revolução e apoiar os mencheviques na Guerra Civil. Falaremos disso mais adiante. Portanto, então essas empresas estrangeiras que construíram e geriram muitas das grandes fábricas e também da infraestrutura do Império Russo, atraídas, claro, sempre, né, pelas altas taxas de lucro e de retorno, mas também devido a uma grande quantidade de mão de obra barata. E o setor estatal, o Império, ele também investiu na industrialização. Na verdade, foi um dos maiores investidores, foi o Estado. Que ele vai usar a receita dos impostos e também empréstimos estrangeiros para financiar projetos estratégicos, já que a Rússia, né, um país, aboliu a servidão só em 1861, ou seja, você não tinha uma burguesia forte, uma burguesia com capital suficiente para investir em larga escala na revolução, na industrialização, na modernização econômica da Rússia. Então quem vai investir será o Estado, construção de ferrovias, estaleiros, indústria de armamentos. E também houve, para não dizer que não houve, né, um pouco de investimento do capital privado russo. Mas a burguesia era pequena, ou seja, né, foi um papel limitado na industrialização russa. Ou seja, a industrialização da Rússia, a Rússia, o Império Russo teve que recorrer a capital estrangeiro para se industrializar. Dentro dos personagens fundamentais na história do Império Russo, quando nós falamos sobre este período da industrialização do Império, foi Sergei White, né? Sergei White. Ele teve um papel fundamental na industrialização da Rússia. Nesse período de 1892 até 1903, que a Rússia, né, fará várias reformas e também irá se modernizar, o Sergei White, ele era ministro das Finanças
tanto sobre o governo do Alexandre III e do Nicolau II, e ele que impulsionou, ou seja, a sua política de atração do capital estrangeiro, também a criação da ferrovia Transiberiana. Ele fez parte ele é um dos responsáveis pela adoção do padrão ouro para o rublo, que acabou estabilizando a moeda, e também a imposição de altas tarifas para proteger a indústria nacional. Então, e toda essa política de industrialização acelerada e forçada para transformar a Rússia em uma potência econômica, de Sergei White, sobre o governo de Alexandre III e Nicolau II, teve duas consequências positivas, que foi um crescimento industrial, portanto, né, com é só importante falar isso, quando eu falo aqui sobre o crescimento industrial, a Rússia vai se tornar a quarta maior produtora mundial de ferro, carvão e petróleo, tá, neste período. Então não é pouca coisa, é muita coisa. Portanto, isso terá custos sociais altíssimos para o Império Russo. Primeiro porque vai gerar uma nova classe social, que é a classe operária, com demandas próprias, né? Então, no fim, será esse descontentamento que levará à revolução. Neste período, então, falamos sobre o atraso industrial da Rússia, um importante sucesso, né, sobre Alexandre III e Nicolau II, e o ministro, né, das Finanças, o Sergei White, também teve um papel fundamental. Outro antecedente da Revolução Russa foi a Guerra Russo-Japonesa de 1904 a 1905. Tanto a Guerra Russo-Japonesa ela vai ser um conflito pelo controle de territórios estratégicos no Nordeste da Ásia. Lembrando que tanto o Império Russo quanto o Império Japonês estavam em rápida modernização e acabou se chocando por interesses comuns. Quais? A Manchúria e a Coreia. Porque ambos os impérios eles queriam expandir a sua influência sobre a Coreia e também sobre a Manchúria. Então o Japão via a Coreia como um punhal apontado para o coração, se a Rússia tomasse este território. E a Rússia buscava um porto de águas quentes para sua frota. E lembrando que a guerra russo-japonesa se dá no contexto da crise do imperialismo, que inclusive, né, logo depois essa disputa por interesses, né, no neocolonialismo levará à Primeira Guerra Mundial. Um outro motivo que faz parte da guerra russo-japonesa, para que vocês possam compreendê-la melhor, foi a construção da ferrovia Transiberiana Russa, que aí ela vai até Vladivostok. Depois ela tem um ramal, né, até Port Arthur, que aqui será um dos estopins da guerra, que fica lá hoje, né, fica em Lunchou, na China. Isso vai irritar o japonês, que viu o movimento como uma ameaça à sua influência na região. E aí terá várias tentativas de negociação, portanto a diplomacia irá fracassar, e anos de negociação sem sucesso, o Japão então propôs, né, reconhecer os interesses russos na Manchúria em troca do reconhecimento da sua influência na Coreia. Só que a Rússia, né, o grande Império Russo, né, o Japão está aqui na era Meiji, num processo de aceleração, de industrialização e tal. A Rússia não conhecia muito bem o Japão, então subestimou o Japão e recusou a proposta japonesa. E isso vai levar então o início da guerra em 8 de fevereiro de 1904. A marinha japonesa ela lança um ataque surpresa à frota russa em Port Arthur, na Manchúria, e danifica seriamente alguns navios russos. E aí dá então o início do conflito bélico. Sobre o desenvolvimento do conflito, fazendo somente algumas pontuações, foram várias batalhas terrestres, a do Port Arthur, né, de 1904 a 1905, o exército japonês, né, cerca e sitia a base naval russa, dura meses e torna um símbolo da brutalidade
da Guerra de Trincheiras portanto, né, após enormes perdas, a Rússia se rende em janeiro de 1905. Aí tem a Batalha de Mukden, né, que vai de fevereiro a março de 1905, foi a maior batalha terrestre do conflito. O exército japonês liderado pelo general Oyama Yao derrota as forças russas, causando pesadas baixas e forçando a retirada da Rússia. Teve algumas batalhas navais, como a Batalha de Tsushima, de 27 a 28 de maio, entre os dias 27 e 28 de maio de 1905. Esse foi um momento decisivo da guerra, que a frota russa, né, do Báltico, comandada pelo almirante Zinoviev Rozhdestvensky, viaja por meses para reforçar as forças do Pacífico, mas ele acaba sendo interceptado pela frota japonesa, liderada pelo almirante Togo Heihachiro. E aí, né, em um dia, a frota russa é completamente destruída, 21 navios afundados, 7 capturados. Foi uma derrota naval total. Como conclusão da guerra russo-japonesa, nós temos então a aniquilação da frota e do exército russo, que acabou buscando a paz. Mas isso acaba tendo consequências globais depois, né? Tanto que o Japão vai se defrontar com outro império em expansão também, que será os Estados Unidos, e vai entrar de cabeça na Primeira Guerra Mundial. Mas o Tratado de Paz de Portsmouth foi assinado com a mediação, né, do Theodore Roosevelt, encerrou a guerra entre o Japão e o Império Russo. O Japão acabou ficando com a supremacia na Coreia, acaba cedendo, né, a península de Liaodong com Port Arthur e a metade sul da ilha de Sakhalina no Japão, ao Japão também, e retira suas tropas da Manchúria. Então foi uma derrota total para o Império Russo, ou seja, né, o Japão ficou com a Coreia, ficou com a Manchúria e acabou cedendo também a península de Liaodong, onde ficava Port Arthur. Como consequência para a Rússia, para além disso, do tratado, em que a Rússia, né, nos termos do tratado, como vocês viram, a Rússia não ganhou nada, as consequências para a Rússia foi uma derrota humilhante em 1905, que acabou expondo a incompetência do czarismo e acabou catalisando a Revolução de 1905, que vai acabar, né, forçando o czar a criar a Duma estatal, o parlamento. E se pensarmos claramente, abriu o caminho para a Revolução de 1917. O czarismo, que já vinha em declínio, perdeu o resto do seu prestígio e acabou sendo visto como algo inferior. Na verdade, a derrota do Império Russo chocou o Ocidente e assim enfraqueceu totalmente o prestígio da Rússia como grande potência. Para o Japão foi a sua ascensão como potência e também o fortalecimento do seu nacionalismo. Então, falamos sobre o atraso industrial, agora falamos sobre a guerra russo-japonesa. Foi importante porque a derrota do Império Russo afetou não só o prestígio do Império Russo na Europa, mas do czarismo no Império Russo, abrindo então caminho para a Revolução de 1905, também conhecido como Ensaio Geral, e por fim para a Revolução de 1917. Domingo Sangrento, vamos falar então sobre um episódio que ocorrerá no ano de 1905 na Rússia, que também, ou seja, como vocês estão percebendo, o conjunto de fatos históricos, eles vão se somando e vão catalisando o fim do czarismo e a ascensão do socialismo na Rússia, ou da revolução, né, de caráter liberal, democrata e também socialista. Então terá duas alas o movimento revolucionário na Rússia, que é os mencheviques e os bolcheviques, falaremos mais adiante. O que foi o Domingo Sangrento? Foi um massacre que ocorreu em São Petersburgo, que era a capital do Império Russo, em 22 de janeiro de 1905.
no calendário juliano, ocorreu no dia 9 de janeiro. Mas no gregoriano, tá? Dia 22 de janeiro de 1905. E por que que ele foi considerado um dos eventos chaves que deflagraram a Revolução Russa de 1905? Primeiro, a Rússia vinha, né, de um processo em aprofundamento de grave crise social e política. A derrota na Guerra Russo-Japonesa e somada à repressão do czarismo, a extrema pobreza da população, os baixos salários, a fome, criou um caldeirão de insatisfação popular no Império Russo. E aí, o líder dessa marcha foi o padre ortodoxo Guergoi Gapon, que embora ele fosse um agente da polícia secreta czarista, ele acabou se tornando uma figura popular entre os trabalhadores. E ele acreditava que o czar era um pai benevolente, que desconhecia o sofrimento do seu povo. Então, o Gapon, ele vai organizar uma marcha pacífica com dezenas de milhares de trabalhadores. E assim, o objetivo do Gapon não era uma revolução, mas sim a entrega de uma petição para o czar Nicolau II no Palácio de Inverno. E o que essa petição exigia? Primeiro, o fim da guerra russo-japonesa que ela está ocorrendo neste período, tá? Não tinha acabado ainda. Jornada de trabalho de 8 horas, salários mais altos e a convocação de uma Assembleia Constituinte. Portanto, quando os manifestantes chegaram ao Palácio de Inverno, as forças de segurança czaristas reagiram com brutalidade, disparando contra a multidão desarmada. Abriram fogo, sem aviso prévio. E o número de mortos e feridos nunca foi confirmado oficialmente, mas estimativas falam, né, em mais de 1.000 vítimas. O Gapon, ele acabou escapando ileso. Ele foge para o interior, né, e se tornou um revolucionário. E aí, uma das consequências do Domingo Sangrento é a fé no czar. Ou seja, o Domingo Sangrento teve um impacto psicológico devastador, destruiu assim toda a crença popular de que o czar era um protetor, um líder benevolente. Então, para milhões de russos, Nicolau II deixou de ser o pai da nação e se tornou Nicolau o Sanguinário. Então, podem observar que entre as consequências da Revolução de 1905, terá, que entre as consequências do Domingo Sangrento é o início da Revolução de 1905. Esse evento ele vai acabar desencadeando uma onda de greves por todo o país. O movimento se espalha e ocorre a criação dos soviets, que são os conselhos operários. E aí a radicalização e a oposição política ao czarismo tomou força. Neste período de convulsão social, Nicolau II ele acaba sendo forçado a conceder, né, o Manifesto de Outubro, que ele tinha prometido liberdades individuais, liberdades civis, a criação da Duma estatal, que era o parlamento. E embora assim a Duma tivesse poderes limitados, o Domingo Sangrento foi o estopim que impulsionou a Rússia numa reforma política que acabou, né, levando depois foi o estopim, né, que impulsionou a Rússia, né, para uma reforma política. Portanto, essa reforma política ela não conseguirá evitar a Revolução de 1917. Como você pode observar, como a crise na Rússia ela tinha se agravado. Então,
Neste período vai surgir então, vai se organizar ainda mais a oposição política ao czarismo e será fundado o Partido Operário Social Democrata. E essa oposição política ela terá uma composição que ficará conhecido na história, né, como os bolcheviques, ou maioria, os mencheviques, ou minoria. Os mencheviques, que era o grupo minoritário, a teoria política, né, o seu embasamento ideológico, ou né, o seu conteúdo ideológico, era fazer uma revolução burguesa primeiro e depois como uma etapa, né, para o socialismo. Sabe? Então, primeiro a Rússia teria que fazer a transição para o capitalismo para posteriormente fazer a transição para o socialismo. E tinha entre seus líderes o Plekhanov e o Martov, e ficaram conhecidos como os brancos. Já os bolcheviques, que era o grupo majoritário, a maioria, a teoria era o leninismo marxismo, ou seja, uma revolução socialista sem uma revolução burguesa. Né, naquele texto O que Fazer do Lenin, que era um de seus líderes, o maior líder, né, dos bolcheviques. E ficaram conhecidos como vermelhos. O Partido Operário Social Democrata, ele vai ser fundado em 1898 em Minsk, por um congresso de grupo de socialistas. E assim, o objetivo era unir os intelectuais marxistas e as classes trabalhadoras russos. Porque eles devido, né, à forte repressão czarista, eles viam a necessidade para, né, impulsionar por fim, né, a repressão do czarismo, impulsionar a causa socialista, que fosse, né, elaborado ou criado uma organização política clandestina. O partido não era clandestino, ele durante nesse período de repressão czarista, ele ficará na clandestinidade por causa da repressão czarista, senão seriam presos, mortos, tá? Então ele fica na clandestinidade. E o POSDER, né, o Partido Operário Social Democrata Russo, ele vai se dividir em duas facções devido às divergências ideológicas e estratégicas. Para os mencheviques, a Rússia deveria sair do feudalismo, fazer uma revolução burguesa, capitalista, né, como uma etapa necessária para depois fazer uma revolução, fazer, né, a transição para o socialismo. Já os bolcheviques, que era a maioria, né, e liderados por Lenin, já defendia que não, né, que deveria fazer a transição direto para o socialismo. E, inclusive, os bolcheviques eles defendiam que a Revolução Socialista deveria ser liderada por uma vanguarda de intelectuais altamente disciplinados e profissionais, tá? Pelo partido. Deveria ser liderada pelo partido. E uma outra divergência também importante em termos de estratégia, que os bolcheviques defendiam a revolução armada e a tomada de poder pela minoria dos revolucionários. E quando nós falamos dos mencheviques, né, o seu líder era o... importante, não posso esquecer disso. Os bolcheviques, o Lenin, ele... Na Revolução de Fevereiro, o slogan, né, da Revolução de Fevereiro é paz, pão e terra. Terra para os camponeses, pão, né, para acabar com a grave crise social e econômica, a fome mesmo dos russos, e paz, que era retirada do Império Russo, né, ou da Rússia, da Revolução, da Primeira Guerra Mundial, onde milhões de russos estavam sendo mortos. Aí, vamos lá então falar um pouquinho sobre... Aí o Julius Martov era o líder dos mencheviques e o Vladimir Lenin, líder dos bolcheviques, junto com o Leon Trotsky. Quando estamos chegando próximo, galera, né? A revolução
está chegando. Como vocês podem perceber, como foi se afunilando, né? Surge o partido, surge os soviets, a crise do czarismo, ao recrudescimento no governo do Nicolau II, né? O Domingo Sangrento, a perda da guerra russo-japonesa, a modernização econômica que acontece com capital dependente estrangeiro, portanto insuficiente, se concentrada em 2 cidades, praticamente em todo o Império Russo, em apenas alguns setores, ou seja, não é uma indústria, a indústria em si ainda não tinha se difundido para todos os segmentos e para todos os mercados, ou seja, né, para a produção de uma grande gama de mercadorias dentro do Império Russo, ou seja, não estava liderando o desenvolvimento da Rússia, embora a Rússia será, né, logo, ainda já no começo do século XX, a 4ª potência industrial na exploração do ferro, do carvão, do petróleo, né? Então tem coisas importantes acontecendo, mas você vê que a crise do czarismo é como a incompatibilidade com os interesses das classes sociais russas e que entrava em confronto com a estrutura política do czarismo. A Europa, nesse período, ela vive o quê? A Belle Époque, né? Então, embora a Europa também, o imperialismo está em crise, mas a Europa do final do século XIX, ela está vivendo o quê? A Belle Époque, antes da Primeira Guerra Mundial. Ou seja, um encantamento da sociedade europeia com as benéfices do capitalismo e da Revolução Industrial, das grandes descobertas, né, dos novos meios de comunicação, transporte. Portanto, quando nós falamos assim da Europa, tirando esse furor, né, devido às possibilidades que o capitalismo e a indústria oferece, isso não é para todos, né? Então a maior parte, embora, né, o capitalismo, esse modelo econômico gerou um avanço tecnológico sem precedentes na Europa, ele também aprofunda a desigualdade social, que acabou se transformando no grande motor das transformações políticas da época. Fábricas insalubres, desigualdade extrema. Então o proletariado europeu vivia na miséria. E isso acaba fortalecendo, dando origem a um forte sentimento de injustiça, o que vai gerar, né, a polarização social na Europa. E fortalecer o quê? A luta de classe entre a classe trabalhadora e os donos do capital. Vai criando então um cenário conflitante na Europa. No século XIX, né, porque já que a Rússia ela vai para o socialismo, de onde veio a teoria política, ou seja, as ideias que irão se espalhar para a Europa, né, e alimentar os movimentos revolucionários, como o da Rússia, que fará a revolução, né, e colocará em prática o materialismo histórico. E irá implantar o primeiro Estado socialista da história. Primeiro que o socialismo, ele se apresenta, né, o que é o socialismo? Um conjunto de ideias políticas e econômicas. E ele se apresenta como uma alternativa ao capitalismo, prometendo uma sociedade mais justa e igualitária. Então, o filósofo alemão Karl Marx, que vai viver de 1818 a 1883, ele será o principal teórico. E ele defendia que o capitalismo era um sistema fadado ao colapso, devido às suas contradições internas. E na sua teoria política, ele produz, né, um método que é o materialismo histórico dialético, e um dos conceitos mais importantes para entender a crise do próprio capitalismo e as transformações que ocorrem na história é o conceito de luta de classe, ou, né, o que é a luta de classes. Então, a base teórica do movimento socialista é o materialismo histórico dialético e o conceito de luta de classes. Está lá ambos bem muito expressos no manifesto do Partido Comunista. Então, as ideias de Karl Marx elas vão se espalhando, né, para a Europa, e inclusive
surge na Alemanha, por exemplo, o Partido Social Democrata Alemão. E esses partidos, eles procuram, os partidos socialistas, representar toda a classe operária no mundo de forma geral. Então, para organizar essa luta global, surge a Internacional Socialista, que organizava todos os partidos socialistas de diversos países. A Internacional Socialista, ela defendia, né, o objetivo era coordenar a luta global pelo fim do capitalismo e a implantação do socialismo. Mas ela defendia uma solidariedade internacional dos trabalhadores contra o nacionalismo e o militarismo também das potências capitalistas. E no contexto, então, também da Revolução Russa, há uma crise do imperialismo e também a Primeira Guerra Mundial, devido às disputas por colônias, a busca, né, pela expansão do capital, né, em busca de novos territórios para investimento, exploração, e essas rivalidades, né, essas disputas na Ásia, na África, principalmente, levará à Primeira Guerra Mundial. Esse é o cenário pré-revolução. Agora vamos falar em si da Revolução de Fevereiro de 1917. Vou encerrar esse vídeo, classe, e faço um outro vídeo sobre a Revolução agora para ficar melhor fragmentado.